Essa palavra que eu vou ministrar nessa noite, eu não sei para você, mas no meu ponto de vista, é uma palavra que você, lógico, você não ouviu ainda, mas você vai ouvir, mas que você deveria se preparar para ouvir mais vezes, porque essa palavra, dependendo como você receber essa palavra, ela pode mudar a sua vida, ela pode mudar a sua forma de ser líder, a sua forma de liderar a sua célula, a sua forma de ser pastor, a sua forma de enxergar as coisas no reino de Deus. Essa palavra, ela, na verdade, é uma palavra que eu ouvi essa palavra e ela entrou dentro de mim há um tempo atrás. E obviamente, quando você ouve a palavra, você pega aquilo que é melhor, você adapta aquela palavra para a sua realidade. Mas quando essa palavra falou comigo, ela mudou a minha vida. Ela mudou a minha forma de liderar, a minha forma de ver igreja, a minha forma de ser pastor, a minha forma de conduzir a minha vida pessoal. Porque nós precisamos pensar que muitas vezes nós olhamos para a igreja, e quando se fala de igreja, no contexto como o de hoje, de célula, de Tadel, de reuniões de líderes, nós pensamos o seguinte: a palavra só interessa quem é líder, ou só interessa a igreja. Mas eu tenho percebido e tenho visto e tenho ministrado, mas ouvido muitos pastores pregando aqui também, que a palavra que é ministrada no Tadel, não só no Tadel, mas no domingo, mas principalmente no Tadel, é uma palavra tão rica, tão rica, tão rica, que você pode aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar. É uma palavra muito interessante. Então eu quero que você abra o seu coração. O tema da palavra é exercendo o ministério com excelência. Exercendo o ministério com excelência. Queridos, uma das formas de nós exercermos o nosso ministério com excelência é nós olharmos para as nossas vidas e começarmos a pensar o que é excelência. O que vem a ser a excelência? E quando nós pensamos em ministério, nós precisamos pensar o que atrapalha a excelência do ministério. E algum tempo atrás, há mais ou menos uns 10 anos, começou a surgir, eu creio uns 10 anos, um pouco mais, eu não tenho exatamente a data, mas começou a surgir uma história nas empresas e na sociedade, e nós não demos atenção, nós não demos a devida atenção para isso que foi falado. Foi chamado um sintoma que o ser humano começou a apresentar diante das pressões. E esse sintoma se chama estresse. Eu lembro como se fosse hoje, uma certa ocasião, uma pessoa chegou lá na empresa, quando eu trabalhava na empresa, e ela voltou, foi ao médico, e o médico falou assim: você está estressado. Como que um médico define que uma pessoa está estressada? Mas o médico definiu que aquela pessoa estava estressada. E naquela ocasião eu achei assim tão interessante, mas eu pensei, talvez essa seja a nova doença da moda. Como uma pessoa pode ficar estressada? Que sintoma que ela sente? Até que chegou em mim. Um dia eu passei por uma crise e de tanto trabalho, o médico falou: você precisa tirar férias. E eu não tirava férias há muitos anos, fiquei muitos anos sem tirar férias, e ele, até falando isso, parece bonito falar que não tirou férias, é ridículo falar que não tirou férias, porque férias é muito importante. Tem gente que fala: não, eu não tiro férias nunca na vida e tal, não sei o quê, se sentindo o cara mais importante do mundo. Não, mal sabe ele que ele está se matando se ele não tira férias. E aí o médico falou: quanto tempo você está sem férias? Eu disse: olha,
5 anos no mínimo. Ele falou, então você vai precisar sair de férias e as suas férias não podem ser de 30 dias, precisa ser de 60 dias. Eu falei, impossível, a empresa vai parar, a empresa vai acabar, eu vou morrer, vou passar fome, não vai dar certo. Não, eu vou te dar uma declaração e a sua empresa vai te dar 60 dias de férias. Mas eu falei, doutor, por que eu tenho que pegar férias? Me explica, por que eu tenho que pegar férias? Ele falou, porque você está estressado. Você está estressado. Eu falei, estressado? Pois é, estressado. E aquela ideia entrou na nossa cabeça, entrou na minha cabeça. E eu lembro que, passados uns anos, eu comecei a entrar, está estressado ou não, mas eu comecei a adotar essa ideia de estressado. E eu lembro, o pastor Emerson vai lembrar de uma história muito interessante, nós estávamos estressados juntos. E, e nós éramos amigos, e nós somos ainda, mas naquela época nós somos próximos, mas era interessante porque eu falei, Emerson, você está estressado? Ele falou, como estressado? Eu falei, é assim, estado de estresse é isso, cara. Você deve estar estressado, você está estressado. Ele falou, então eu estou estressado. Eu falei, então nós precisamos fazer uma viagem juntos. Só que, como que nós vamos fazer uma viagem juntos? Com as esposas e no caso o Emerson não tinha filho, mas eu já tinha. Eu falei, Emerson, se a gente levar nossas esposas e os filhos, nós vamos ficar mais estressados ainda. Então nós vamos viajar sozinhos. E aí nós bolamos um plano, conversamos, eu e o Emerson batemos um papo e fomos conversar com as nossas esposas, marcamos um almoço, estava todo mundo junto lá, então. E aí eu falei, nossa, eu estou passando mal, eu não estou bem, eu estou ruim, eu preciso descansar e tal. E o Emerson falou também. E aí nós convencemos a Fernanda e a Luciana que nós precisávamos de umas férias no Rio de Janeiro, só nós dois. E nós fomos para o Rio de Janeiro, queridos, e lá desestressar. Aí nós convencemos as esposas que seria bom para elas que nós fôssemos para o Rio de Janeiro. Voltaria um marido melhor, voltaria um marido mais calmo, desestressado, ia ser tudo diferente, ia mudar. E elas acreditaram nessa história. E liberaram, nós fomos de ônibus para o Rio de Janeiro, passamos mais raiva do que outra coisa, se estressamos mais ainda de ônibus para o Rio de Janeiro, porque não tinha dinheiro para comprar passagem do avião. E lá nós desestressamos, a verdade é essa. Dormimos no mesmo quarto, não na mesma cama. E foi muito legal. E é interessante que na época eu tinha uma aliança, e a aliança do Emerson também era muito parecida com a minha, e os caras começaram a pensar que nós éramos casados. E teve um dia que nós sentamos numa mesa com um grupo lá, e o cara falou assim, então vocês são casados? Aí eu falei, somos casados. Não, mas como são casados? Não, ele é casado com a Fernanda e eu sou casado com a Luciana. Ah, tá, entendi. E ficou o grupo lá, porque acabou sendo uma viagem pela CVC, então ficou um grupo. Todo lugar que nós íamos, nós ficamos conhecidos como Casalzinho 20. Mas, queridos, por que eu estou contando essa história? Porque, na verdade, é só para dar uma ilustração maior, mas tudo girou em torno do estresse. Agora, trazendo para a nossa realidade, você acha possível um líder, eu creio que eu estou falando com líderes, você que ainda não está liderando, mas talvez você já vai liderar sem estresse. Você acha possível um líder liderar sem estresse? Sim ou não? Talvez. Eu acredito que é quase impossível você liderar dentro de uma igreja, independente do nível que você está, sem estresse. Mas a questão, queridos, é que nós precisamos encontrar um caminho para não nos estressarmos, porque se nós vivemos debaixo de estresse, nós vamos realmente produzir resultados terríveis. Mas é exatamente isso, pastor, que pega, produzir resultados, porque toda vez que fala em produzir resultado, gera estresse. Eu não sei em você, mas toda vez que eu penso que eu tenho que produzir resultado, eu começo a ficar estressado. E esse é o grande engano que nós, como muitas vezes líderes, que temos um potencial enorme nas nossas vidas, estamos enfrentando tantas lutas, estamos nos estressando e destruindo sutilmente as nossas vidas. E uma coisa, queridos, que nós precisamos entender, tem um livro chamado Axiomas, e esse livro eu indico para você.
É um livro muito legal de provérbios, são vários provérbios, axiomas são provérbios que o autor escreve lá, o Bill Hybels, ele escreve sobre esses axiomas, e ele fala de um axioma lá, um provérbio, que chama manobra radical. Manobra radical. E ele conta que um determinado dia, ele estava indo no carro dele, e a filha dele pequenininha no carro, sentada no banco de trás, e ele estava dirigindo, de repente ele precisou fazer uma manobra diferente, assim, ele fez para não bater o carro, e para não acontecer um acidente, para morrer a filha, morrer ele, e ele teve que fazer uma manobra radical, e com aquela manobra radical, ele salvou a vida dele. Ele conta que ele salvou a vida dele e a vida da filha. Eu diria, queridos, que se eu e você, como líder, independente do nível que nós estamos, como pessoas também, independente do nível que nós estamos, se nós não fizermos uma manobra radical nas nossas vidas, nós vamos morrer. É muito sério isso que eu estou falando, queridos. É muito sério, porque nós não nos damos conta o quanto o estresse tem destruído as nossas vidas. Você sabia que o sistema imunológico do ser humano é capaz de curar por si só? Células cancerígenas são curadas pelo sistema imunológico. Se nós fizermos uma boa alimentação, se nós fizermos tudo certinho, por si só, sem nenhum medicamento, nós podemos ser curados somente com o nosso sistema imunológico. Agora, a ciência tem encontrado um grande desafio para a cura de muitas doenças. Sabe qual é o desafio? Porque o sistema imunológico, ele não está resistindo o estresse. Ele não está resistindo o estresse. Ele não resiste o estresse mata, o estresse destrói, o estresse acaba com a vida das pessoas. O estresse passa por cima do sistema imunológico. E pensando, queridos, nesse processo todo de igreja, porque esse é o foco. Eu não quero jogar para outro foco, eu quero jogar para o sistema de igreja, de célula, discipulado, igreja da paz, dia a dia. Eu penso que todo líder precisa olhar para duas áreas da vida dele, duas áreas. A primeira chama-se coração, o coração. E a segunda chama-se produção, mão de obra, aquilo que eu faço com as mãos, aquilo que eu dou de resultado, aquilo que eu dou que eu produzo. O primeiro é o coração e o segundo são as nossas mãos, a produção que a minha mão, que o meu intelecto, que a minha inteligência, que o meu conhecimento, que a minha sabedoria, que aquilo que Deus me deu pode dar para a igreja, para as células, para os discipulados, para o reino de Deus. O primeiro ponto que nós precisamos cuidar é o nosso coração. Uma coisa que nós não estamos nos atentando, queridos, é que por trás de um pastor, por trás de um supervisor, por trás de um líder, por trás de um membro, por trás tem um pai, tem uma mãe, tem um homem, tem uma mulher, tem um empresário, tem alguém por trás, e esse alguém, o que determina o sucesso na caminhada dele é o coração dele, o estado emocional do nosso coração, queridos, ele determina o nosso próximo passo, porque a Bíblia fala do coração procede as saídas da vida, ou seja, tudo que eu vou ser amanhã começa no meu coração. Só que eu não estou falando de coração, de você ir lá, ainda que é muito importante você passar no cardiologista para ver como é que está o coração, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das emoções que vão para o nosso coração, porque não tem como, queridos, eu liderar e ter sucesso se o meu coração ele não está bem, emocionalmente ele está abalado. Eu estou abalado, eu estou afetado. Então esse é o primeiro ponto. Nosso coração, queridos, precisa ser tocado. Nós precisamos olhar para as pessoas e mais do que enxergar um produtor de resultados, temos que enxergar um coração. Por trás do Roberto tem um coração. Queridos,
Se nós olharmos para o coração do Roberto, não olharmos só para aquilo que ele pode dar com a mão, muda de figura a minha forma de liderar a vida dele, muda de figura a forma de liderar as pessoas. Só que muitas vezes nós estamos tão envolvidos num emaranhado de situações que nós não conseguimos olhar para o coração e nem cuidar do nosso coração. Nós não cuidamos das nossas emoções. Às vezes nós somos tão ousados e a igreja desafia, e a liderança desafia, vamos ser ousados, vamos para cima, e tudo isso é bíblico, está correto, mas muitas vezes, queridos, nós estamos acelerando um processo, muitas vezes, que vai nos destruir, Uma outra coisa, por exemplo, que a gente tem que pensar muito seriamente, como nós estamos procurando resultados. Eu não conheço, queridos, um lugar aonde se pede tantos resultados como na igreja. Parece até que eu estou pregando contra o que eu já preguei. Não é isso, você vai entender no final a importância de nós termos revelação, porque a revelação muda a nossa vida. Muda a nossa vida. Porque, por exemplo, você como líder, você precisa produzir resultado. Então, seu supervisor chega para você, cara, você discipula bem, você discipula todo dia, você discipula as pessoas, você foi atrás dos que estão perdidos, você foi atrás das fichas, e isso tudo é resultado. E nós, queridos, entramos num estresse, porque o que causa estresse é produzir resultado. Seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for. Nós precisamos entender qual é o equilíbrio que nós precisamos encontrar para não destruir a nossa vida. Por exemplo, tem uma frase que é muito interessante, eu gostaria que você ouvisse. O combustível de um líder não é só ele estar bem, é a sua missão estar bem e o seu ministério estar bem. Sabe, queridos, o que nos define como pessoas é um pacote de coisas. Você não é só o pai Aías. Pai Aías, né? O pai da Vanessa, da Paloma. Você não é só o pai da Paloma, porque pai Aías não vai ficar bem. Você, além de ser pai da Paloma, você é esposo da Vanessa. Mas você não é só esposo da Vanessa, você é o pastor da igreja. Não, mas você não é só o pastor da igreja, você é o pastor líder da igreja de Carapicuíba. Não, mas você não é só o pastor líder da igreja, você é o pastor que também é responsável por o núcleo tal. Você não é só o pastor, você também é genro do Sérgio. E não deve ser fácil, não, brincadeira, o Sérgio é uma bênção. Eu só estou falando porque eu estou vendo ele lá. Então veja bem, mas o Aías não é só tudo isso, ainda ele é um cara que tem que administrar a vida dele, tem que pagar as contas. Não, mas o Aías também não é só isso, ele é motorista de carro. Não, mas ele não é só isso, ele é discipulador. Não, mas ele não é só discipulador, ele é discípulo. Gente, para pensar, nós somos definidos por um pacote de coisas. Mas vamos pensar, o Aías é pastor, vamos pensar no Johnny. O Johnny é pai, é esposo, é músico, é professor, não deve ser fácil ser professor, é esposo da Sheila, que é fácil ser esposo dela, então vou falar assim, ela já deu uma olhadinha, melhor falar direitinho aqui. Então, é um pacote. Então, cada um aqui, nós temos um pacote para que define a nossa vida. Somos empresários, somos administradores, somos profissionais, somos executivos, enfim, gente. Agora, nós precisamos entender como nós vamos encontrar um equilíbrio em tudo isso nas nossas vidas. Porque se nós não encontrarmos um equilíbrio, nós vamos nos destruindo aos poucos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, queridos, diante de tudo isso, nós
podemos dizer: eu estou bem como pai, eu estou bem como mãe, eu estou bem como professor, eu estou bem como executivo, eu estou bem como empresário, eu estou bem na minha vida. Mas quando o pastor fala do ministério, parece que entra um demônio e muda tudo, a minha voz muda, meu cabelo sobe, meus olhos ficam vermelhos e começa um negócio que muda. Porque, pastor, minha vida financeira está em ordem, meu casamento está em ordem, a minha vida está em ordem, está tudo em ordem, pastor. Mas parece que quando se fala de ministério, parece que tem alguma coisa desconexa, aí me dá uns 220 e eu fico mal. Eu desanimo, eu perco a vontade de viver, eu quero sumir da cidade. Jesus, mas queridos, talvez eu estou falando aqui, talvez você fale, pastor, você está exagerando, mas talvez tenha pessoas nessa condição aqui. Mas a questão é, queridos, por que nós somos assim? Porque nós entendemos ministério da forma errada. Eu falei no começo, se você ouvir essa palavra e praticar o que você vai ouvir, nunca mais a sua vida vai ser a mesma, nunca mais. A minha vida mudou depois dessa palavra. O ministério, queridos, veja bem, sabe, eu fico tentando entender, vamos imaginar que eu conversasse aqui com o Daniel, da Camila, que vai ser pai daqui uns dias, é isso? Glória a Deus. Eu vou ser vô, então eu sou melhor que você, brincadeira. Queridos, veja bem, vamos imaginar que eu chegasse para o Daniel, cara, me fala a razão do estresse que você está passando ministerialmente. Ele ia me fazer uma lista enorme, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, tal. Eu falei, mas Daniel, você não vai ser pai? Cara, eu vou ser pai. Você não queria isso para a sua vida? Claro que eu queria. Você não queria casar com a Camila? Queria casar com a Camila. Eu casei com a Camila. Você não está morando numa boa casa? Estou morando. Daniel, você está desempregado? Não, pastor, estou empregado, cara. Está indo tudo bem. Mas então explica, Daniel, a razão do estresse ministerial. O Daniel me respondeu o seguinte, ele ia responder assim, pastor, eu sou apaixonado pelo reino de Deus, eu amo o reino de Deus, como eu posso estar bem se o meu ministério não está bem? Como eu posso ser feliz se eu tenho entendido que o meu ministério me faz feliz, mas não está bem? Ou seja, eu tenho entendido, queridos, que muitos de nós não estamos bem, às vezes, porque muitas vezes o nosso ministério não está como nós esperávamos. E quando você é apaixonado pelo reino de Deus, quando você é apaixonado pelas coisas do Senhor, pela igreja, se o seu ministério não vai bem, você não vai bem. Você não está bem. E aí que entra o estresse. Sem razão, mas, de alguma forma, tudo indo bem, mas o ministério não está bem. Queridos, e aqui eu quero aprofundar um pouquinho mais, porque essa palavra pode mudar a sua vida. A palavra de Deus diz em Marcos, abra lá por favor em Marcos 24, 26. Olha que interessante. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, a terra por si só mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a
ceifa. Queridos, vamos entender um pouquinho o que a Bíblia está dizendo aqui. Aqui está o segredo da minha vida ministerial ser um sucesso. Aqui está o segredo da sua vida ministerial ser um sucesso. Aqui está o segredo das nossas vidas serem um sucesso em todas as áreas. Primeiro começa dizendo assim: o reino de Deus é assim, como se um homem, então tem um homem na história, que lança a semente. Lançar a semente, querido, é o único trabalho que eu e você temos que ter nesse processo todo. Lançar a semente. Uma vez que nós lançamos a semente, o que a Bíblia está falando para a gente fazer? Olha aí. Fazer o quê? Do quê? Vocês estão com medo? O quê, gente? Dormir. Descansar. Queridos, o nosso trabalho não é fazer tudo o que tem que ser feito, como muitas vezes nós achamos que tem que ser feito. Eu lanço a semente, uma vez que eu lancei a semente, eu tenho que dormir. Pastor, se eu dormir, as coisas não acontecem. Se eu dormir, as células não multiplicam. Se eu dormir, a igreja não avança. Se eu dormir, o culto domingo está vazio. Se eu dormir, o louvor não funciona. Se eu dormir, o estacionamento não funciona. Se eu dormir... Mas a Bíblia está dizendo que eu e você, nós temos que lançar. E aí, temos que dormir. O problema é que nós não sabemos descansar, queridos. Nós não sabemos. Nós ficamos agitados, ansiosos. Esses dias, tem dia que eu recebo o WhatsApp, que parece que vem só coisa ruim. É uma chuva de problemas. Tem dia que eu não recebo nenhum WhatsApp, e eu fico lá no WhatsApp pensando, caramba, eu não vou receber nada, pelo amor de Deus, chacoalhando, será que está com problema? Eu vou no 3G, eu vou no Wi-Fi, desligo de novo, ligo, será que está funcionando? Porque não é possível. Não tem que receber um WhatsApp aqui, alguma coisa está errada. Ansiedade. Ansiedade, se você não recebe nenhuma mensagem de WhatsApp, seja do inferno, seja do céu, seja de sei lá quem, você fica louco, você fala, meu Deus, não vai vir nenhuma mensagem, pelo menos de boa noite, ou de durma com os anjos. Então, veja bem, esses dias eu mandei uma mensagem para o Emerson, durma com os anjos, porque o Emerson, a Fê foi para viajar, e eu falei, a única coisa que você pode fazer agora é dormir com os anjos. Então, queridos, nós ficamos agitados, ansiosos, sabe qual é o problema? Se você falar assim, pastor, sabe por que eu estou estressado? Porque as células não estão crescendo, as células não estão multiplicando, meus discípulos não querem nem vir na igreja, e eu estou estressado, pastor. Quando nós ficamos agitados, ansiosos e estressados, nós demonstramos o nosso coração. E nós demonstramos a nossa incredulidade. Porque ficar estressado por resultado é não confiar em Deus. É não confiar em Deus. É dizer não, é na minha força, é no meu braço. Quantas vezes eu, queridos, vou ser sincero, quantas vezes eu tive que, mexer lá, e semeei, e não tem o que fazer, irmão. Quando você semeia, você tem que esperar o processo natural. Nós queremos resultados antes da hora. Agora veja, se eu não encontrar descanso, eu vou cometer suicídio. Eu vou encontrar um caminho que vai me levar para a destruição da minha vida, da minha saúde, da minha casa e o pior, dos meus líderes, das pessoas que andam comigo, das pessoas que andam com você. Então nós precisamos encontrar esse equilíbrio, queridos. Aí a Bíblia fala também que tem que acordar, não é só dormir. O próximo passo fala o quê? Levantar, olha lá.
dormir e se levantar, se levantar. Ou seja, temos que levantar. E o levantar significa ação, agir. Há uma responsabilidade sobre a minha vida. Eu sou pastor da igreja, sou pastor aqui pela graça de Deus, junto com a minha equipe. Tenho uma responsabilidade que eu tenho que agir, não tem como eu terceirizar isso. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que acionar alguns botões. É minha responsabilidade, mas eu vou dizer uma coisa. Tem papel que não é meu. O problema é que muitos de nós estamos estressados porque nós queremos fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer. Queremos dar resultado que nós não fomos chamados para dar resultados. Se eu já plantei, se eu já dormi, já descansei, é esperar. Ah, mas pastor, e a responsabilidade? Não estou falando que você não deve ter responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade. Porque não adianta eu só falar assim, olha, vamos multiplicar a igreja e vamos ganhar Barueri para Jesus e ficar lá de braço cruzado. Não. Mas uma vez que eu lancei a semente, eu preciso aprender a desfrutar do poder de Deus. Esse é o segredo do semeador. Porque o semeador, ele lança a semente e ele espera, ele desfruta do poder de Deus. Como cristãos, nós não estamos desfrutando do poder de Deus, queridos, seja na área ministerial, seja na área pessoal, seja na área física, seja o que for. Então nós vamos, às vezes, nos atolando e não desfrutamos. Veja, se eu semeei, onde é o desfrute? O desfrute é o descanso, é esperar em Deus, não é sair que nem louco querendo fazer. Não, tem que ser, tem que acontecer, isso tudo está errado. Nós não vamos conseguir resultados, queridos. E aqui, outro ponto. A semente germina e cresce. Aqui, queridos, fala que a semente vai germinar e crescer. Ou seja, esse processo é natural. Esse processo acontece por si só. Não adianta, nós já falamos sobre isso, mas se eu planto milho aqui, eu não posso ficar lá, vamos milho, vamos, cresce milho, e forçando o milho para crescer. Ele não vai crescer, é natural. Tem o tempo, tem o processo. Sabe uma coisa, queridos, que nós como igrejas precisamos corrigir um pouquinho? E eu estou falando isso porque Deus vai nos levantar tanto, nós vamos ganhar uma multidão, em nome de Jesus, amém, queridos? Mas sem estresse, ou talvez com estresse controlado. Talvez com estresse controlado, porque, queridos, nós queremos sempre colher, nós só queremos colher. Nós queremos colher, multiplica, cresce, colher. Mas no processo, quando nós plantamos, dormimos, levantamos, colhemos, tem o processo do cuidado. Nós temos que cuidar das coisas, tem que cuidar daquilo, eu tenho que trabalhar. Eu plantei uma semente, deu 10 frutos. O que eu faço com os frutos? Se eu não souber o tempo entre a plantação e a colheita, eu vou querer acelerar demais. E aí eu não vou colher nada, queridos. Eu vou colher decepção, frustração e problema. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Agora caminhando aqui, olha que esse texto é muito incrível, porque fala também assim, a terra por si mesma frutifica. A terra por si mesma frutifica. Ou seja, eu e você, nós precisamos encontrar o ambiente de alegria. Eu não sei quantos líderes estão aqui, que talvez o seu ministério não tenha te trazido alegria.
Você é um líder, você é um supervisor ou é um pastor, mas talvez você tenha vivido tão estressado, que o ministério não te diverte mais. O ministério não te traz mais alegria, traz um peso. Queridos, mas eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo quer trazer cura para as nossas vidas, amém? Porque a igreja não pode, nenhuma igreja pode trazer estresse na vida das pessoas. E eu sei que tem pessoas que às vezes nesse ímpeto de dar resultado, se estressam, se matam, produz um monte de problema. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a grande maioria de nós, queremos dar resultados, e está correto. A Bíblia diz que nós precisamos apresentar os frutos, mas uma coisa que a Bíblia está falando aqui, é que a terra produz o fruto por si mesmo. A Bíblia diz também que um planta e um rega, e Deus dá o crescimento, amém, queridos? Então, qual é a convicção que eu e você nós precisamos ter? Eu plantei e eu reguei. Se não veio o crescimento, porque Deus não quis. Sabe, nós precisamos nos divertir ministerialmente. Nós precisamos ter prazer em cuidar das pessoas. Nós precisamos ter prazer em vir para a igreja. Nós precisamos ter prazer em servir o reino de Deus. Nós precisamos ter prazer em tocar. Nós precisamos ter prazer em pregar. Nós precisamos ter prazer em sair da nossa casa e vir para a igreja. Quando nós pensamos, eu vou sair da minha casa e vou para a igreja, mas eu estou estressado, cheio de problema, alguma coisa está errada. Porque nós estamos querendo produzir resultados. Só que veja, a Bíblia está dizendo o seguinte: quem dá o crescimento é Deus. Então nós queremos fazer o papel de Deus. Esse é o X da questão. É Ele que dá resultado. Não, mas vamos lá, multiplica e tal, e cresce, e vamos acertar, e vamos fazer mais. Sabe, queridos, semeou, espera, tenha paciência. Uma coisa de cada vez. Parece que o que eu estou dizendo aqui é antagônico, é contrário de tudo que nós ouvimos esses anos todos, mas não é não. Na verdade, nós devemos continuar servindo a Deus, continuar sendo os líderes que fomos chamados para ser os pastores que fomos chamados para ser, porém, nós precisamos encontrar equilíbrio, amém? Nós temos que encontrar equilíbrio. Agora, uma coisa que, se nós não fizermos isso, queridos, nós vamos cometer um suicídio na nossa vida pessoal, na nossa saúde. Por exemplo, queridos, o padrão de Deus é diferente do padrão dos homens. O padrão de Deus é diferente do nosso padrão. O nosso padrão é resultado. O padrão de Deus não. O padrão de Deus é um padrão que é uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Amém, queridos? Atos 20, 28. Atos 20, 28. Diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sabe, queridos, há uns 2 anos atrás, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas um tempo desse atrás, eu estava tão estressado, e aí eu fiquei pensando, mas qual a razão do estresse? E a resposta foi: resultados. E aí eu encontrei um lugar na presença de Deus, que pudesse me ensinar, que os resultados não sou eu que devo produzir. Porque enquanto, querido, eu e você, nós acharmos que nós temos que produzir resultados, nós vamos ficar estressados. Um tempo desse, eu desmaiei. Uns 2 anos eu desmaiei, o Guilherme estava comigo. E na verdade, esse desmaio, ele
ele foi fruto de uma má alimentação, fruto de dormir mal, fruto de uma série de coisas. E nesse dia, eu procurei um médico, um cardiologista, e ele falou o seguinte comigo, ele falou assim, fez um monte de perguntas e falou assim, olha, você faz o quê? Eu falei, eu sou pastor. Ele falou, mas o que o pastor faz? Ele fui falando para ele, né? Ele falou, então você, provavelmente, nesse ritmo que você está indo, você vai morrer. Aí ele contou que um outro pastor entrou lá no consultório dele e foi lá para a Beneficência Portuguesa quase morto. Até aí tudo bem, queridos, eu saí de lá muito confortável, pensando assim, cara, o médico me ajudou e tal, ele falou, você tem que separar o homem do pastor, enfim, contou um monte de história, e eu saí de lá pensando, não, o médico me ajudou, fiz os exames, mas esse médico está louco, ele não tem nada a ver, ele nem sabe da minha paixão, da minha fome, da minha sede, eu quero é mais, eu quero realmente mergulhar no reino de Deus, e vamos implantar o reino, e vamos crescer, a igreja vai expandir e tal. Mas aí depois o Espírito Santo me confrontou, porque ele falou, o que você está fazendo é pecado, porque você está destruindo o seu corpo, está imprimindo um ritmo violento na sua equipe, está colocando um ritmo desumano, e o pior, você vai se matar. Agora veja, o que eu quero para você, na verdade é que você me represente aqui na terra, que você me represente. Existe um público que olha para você, como você tem me representado, cansado, estressado, fadigado, desmaiando. Quem vai querer ser pastor assim? O Espírito Santo falou comigo, irmãos. Falou, como alguém vai querer ser pastor, você morto? Aí um dia o apóstolo Cristiano Neto, bispo, era o que agora? Apóstolo. Sei lá, o cara é... Ele falou assim comigo. Ele veio ministrar aqui, ele falou assim, você sabe que estão fazendo um estudo, e os pastores que vão se sobressair, serão pastores equilibrados. Eu falei, será que o cara viu algum desequilíbrio em mim? Não sei porque ele falou isso. Aí eu perguntei para ele, eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou, você é agitado. Vidente. Você é agitado. E realmente, irmãos, depois de tudo isso, eu comecei a buscar equilíbrio na minha vida. Sabe, não significa que com tudo isso eu não cumpro minha agenda, eu cumpro minha agenda. A Luciana sabe, eu discipulo as pessoas, eu cuido da minha família, eu pago as minhas contas, eu trabalho, eu durmo, eu acordo, mas eu sou agitado. Em nome de Jesus eu era agitado ao extremo, estressado. E eu tomei uma decisão na minha vida. Mudar o meu ritmo, mudar o meu estilo. Porque se Deus conta comigo para um projeto duradouro, ou eu mudo, ou eu vou realmente me estourar. Você está entendendo? Então, por exemplo, quantas vezes eu fui dormir 1h da manhã respondendo um WhatsApp de discípulo, querido? Eu não faço mais isso. Pastor, mas se for uma coisa urgente, sei. Veja bem, pastor não tira férias, então, se essa igreja decretar que pastor não tira férias, eu entrego aqui porque eu preciso tirar férias. Porque senão eu morro. Eu fico insuportável sem férias, todo mundo fica, queridos. Nós precisamos entender o projeto, o plano que Deus tem para a sua vida, Walter. Você tem 22 anos, Deus quer te levar para ter até 150, cara. Você é um jovem assim, mas se você ficar agitadão, você não vai chegar a 80. Então, queridos, eu estou falando isso, mas isso aqui tudo ainda eu não coloquei totalmente em prática, porque é um desafio. Amém, queridos?
Agora, diante de tudo isso, eu pergunto para você, para concluir, eu quero continuar essa palavra daqui 2 meses, porque ela é muito longa, tem muita coisa que eu nem falei aqui, porque eu ouvi essa palavra há um tempo, mas eu anotei muitas coisas da minha vida e das pessoas que eu conheço. Mas, por exemplo, diante de toda a sua agenda, qual é o tempo que você tem investido na sua família? Pastor, não dá tempo não, cara. Sai um discípulo, entra outro, depois já é segunda-feira, é célula, já é discipulado, já é não sei o que, já é empresa, já é os pagamentos, não dá. Então, queridos, esse não é o projeto que Deus tem para a sua vida, porque isso vai gerar um desconforto, vai gerar uma falta de alegria, um desprazer, e aí você não tem motivação de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, sabe, isso está errado. Nós estamos sonhando em ganhar Barueri, ganhar a região oeste, mas nós precisamos de homens saudáveis, pessoas com vigor, com físico, sabe, eu acompanho um médico lá na internet, lá maluco, e ele fala umas coisas que eu fico bravo com ele, mas no fundo ele tem razão, e o cara não é cristão, e ele está com o corpo bonitão, saradão, andando em forma, não tem revelação do Espírito Santo, mas o cara está bem. Agora nós não, queridos, nós não temos tempo para nós. Falar que um pastor vai fazer caminhada, você está louco, pastor? Você está roubando Deus, está roubando o tempo da igreja, isso não pode. Queridos, eu decidi fazer exercício. Pastor, você não fazia? Um dia sim, um dia nunca, um dia sim. Pastor, eu não consigo fazer exercício. Você consegue, querido. Você consegue, 5 minutos você consegue, nem que seja esses dias eu estava sem tempo para fazer os exercícios, então o que eu fiz? Eu entrei na internet, tem um exercício de 5 minutos, você fica pulando que nem um macaco dentro de casa, você já viu isso? E eu fiquei pulando lá e tal, e eu fiquei cansado, e condiciona, irmãos, se mexa, faz alguma coisa, sobe escada, desce escada, sabe, mas nós não encontramos tempo, mas encontre, porque Deus quer um projeto, Deus quer te levar para ser pastor, sabe, Deus não quer que você morra com 60 anos, e o pior, vai culpar a igreja, então vamos pagar o velório e tal. Veja, irmãos, nós não podemos mais brincar com o corpo, com o templo do Espírito Santo, com a nossa vida. Eu quero ministrar uma série aqui, mas eu falei para o Caio, vou ministrar uma série chamada Templo do Espírito Santo. Aí ele falou, quais são as áreas, pai? Espiritual e corpo. Falou, talvez espírito, pai, você está bem. Alma, eu acho que está mais corpo, você precisa melhorar. O Caio é bem sem graça, né? Então eu falei, então tá bom, vou perder mais uns quilinhos, mas eu vou ministrar, irmãos, aí você se prepara. Porque nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. E se nós não estamos fazendo isso, nós estamos pecando. Porque as pessoas vão olhar para nós e falar, cara, esse cara estressado, eu nunca quero ser pastor. Esse cara aí barrigudo, eu nunca quero ser igual a ele. Esse cara aí é mal acabado, Deus o livre. O cara era lá, tinha vida, andava bem, agora está lá morrendo. Irmãos, não dá, nós precisamos ser cristãos que representem o nosso Deus, amém, queridos, que represente o nosso Jesus. Eu pergunto para você, por exemplo, sabe, quanto tempo você investe em você? Você tem um hobby? Eu não tinha, queridos, mas eu arrumei um, vou arrumar um. Mas pastor, como é que você faz com... Você é pastor? Irmãos, encontra tempo. Tenha um hobby. Faz alguma coisa. Mas hobby faz alguma coisa, vai jogar peteca, vai, sei lá. Faz alguma coisa, irmãos, é importante caminhar, andar de bicicleta. Comprei uma bicicleta esses dias aí, e eu estou vindo de bicicleta para a igreja. Sabe, queridos, nós precisamos encontrar meios de desestressar. Investe tempo na sua saúde. Tenha uma agenda ideal. Sabe qual é a agenda ideal? Se você pegar a minha agenda,
Estou pondo a mão aqui, eu estou olhando para o Rogério, pensando que antigamente usava o celular aqui, né? Eu pus a mão aqui, ó. Aí eu olho para o Rogério, eu penso, antigamente era assim, ele usou muito. Eu tenho minha agenda, não é mais aqui no celular, o celular é ali. Eu tenho lá, horário para dormir. Coloquei horário para dormir, não acontece ainda, mas tá lá, né, Lu? Esse dia eu estava com a Luciana, era umas meia-noite, ela falou, ó, tá aqui, horário para dormir, já está 1 hora atrasado. Aí eu me estresso, meu Deus do céu, eu tinha que dormir 1 hora atrás. A organização, queridos. E por último, não aceite ficar sem discípulos. Não aceite. Porque uma das formas de nós sermos melhorados é discipulando as pessoas. Ou seja, ajudando pessoas. Mas não aceite discipular muitos. Não aceite. Se você tem muitos discípulos, procura seu pastor de rede e fala, ó, eu tenho 10. Escolhe aí quantos que eu vou ficar e tal. E querido, é verdade, sabe por quê? Porque Deus quer contar com você para ganhar milhões e milhões de pessoas. Agora, se você está esgotadíssimo, querendo produzir resultado, não vai dar certo. Amém, queridos? Amém mesmo? Vocês continuam me amando com essa palavra? Continua? Amém? Então vamos ficar em pé, vamos terminar orando, cantando, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Seguro estou nos braços. Eu sei que, perdão, Felipe, eu sei que nós estamos aqui já com o tempo bem avançado, mas uma palavra como essa, ela exige uma resposta nossa. Então eu quero te desafiar, se você se sente estressado, esgotado, se você está nesse bojo, sai do teu lugar, se ajoelha aqui, fala com Deus, fala, Deus, eu não quero ser um produtor,